Para você que está entrando por causa do título que você viu na internet, If que hoje you're nós if vamos you're coming in, estar falando, if you're connecting right now and you saw the theme that we shared on the internet, que hoje nós vamos estar falando sobre jejum, we're going to be talking about fasting. mas eu quero que você também saiba que But I want you to know nós also estamos estudando o livro de Atos. that we are studying the book of Acts, Nós estamos estudando capítulos por capítulos. chapter by chapter, E na medida do possível, verso and por as verso. much as possible, verse by verse. E o assunto de hoje é And today's o cristão theme, tem que fazer jejum? what we're talking about is, should the Christian fast? E nós sentimos de falar sobre esse assunto And we felt like talking porque no about capítulo this 13 because in chapter 13, nós vamos ver que a igreja, You're né, a gonna igreja see que tinha nascido that the church em that had just Jerusalém been born in e agora Jerusalem, já tinha uma outra igreja em and now Antioquia, there was a church also in Antioch. eles citam o jejum. They mentioned the fasting, the Por practice of isso fasting. veio esse tema no nosso coração. That's why this theme came to our hearts. Mas vamos orar, né? Porque So let's sem pray. oração não tem como a gente Because fazer. without prayer, we e falar can't do tudo que Deus or say everything quer that nessa God noite. wants us to say, Porque nós dependemos totalmente dele, amém? because we depend fully on Him. Amen. Amém. Senhor Jesus, For nós Jesus, te agradecemos pela We thank you oportunidade de falar do teu for amor, the opportunity to share about your love, de falar das tuas verdades, da Talk- tua to verdade, speak of Senhor, your que truth está na tua palavra, that is found in your word, das doutrinas, the das doctrines, práticas the cristãs, practices, Christian que practices. tu nos ajuda, Senhor, Help us, Lord, a falar tudo que to está no say teu coração, everything that is in your para heart todos que vão nos ouvir to everyone who's going to hoje listen e nos dias today and por in vir, future days. em nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. No último capítulo, nós vimos So in the last que chapter, Pedro we foi saw preso, that Peter was arrested mas ele foi preso And pelo, he- pelo but he was Herodes arrested Agripa by- I, by Herod Agrippa I, the first. e o anjo de Deus, And um anjo God's de Deus, angel, one of his o angels, tirou de uma forma milagrosa, sem delivered him explicação pelos miraculously soldados. in a way that could not be explained by the soldiers. Ele foi liberto daquela He was prisão. set free from that Se prison. você não assistiu essa live, If you haven't tá, seen that está live, no nosso Instagram, That's está on na our nossa Instagram, página e it's da on página our da igreja. Facebook and also on our churches. O que te impede Facebook de ser page. livre. What keeps you from being free? That's the thing. E esses soldados, eles foram And mortos, These né? soldiers, they Por were quê? killed because Porque se eles dissessem, If they olha, nós não said, vimos, we did not see eles anything, estavam praticamente dizendo, ó, they nós were dormimos em serviço. they were basically admitting that they slept on duty. E se eles dissessem, olha, And if foi they said um anjo que it was nos an tirou angel daqui, that delivered him from us, podia ser interpretado they could be que eles interpreted that they estavam were ligados a Pedro, né? somehow connected Fizeram to isso Peter porque estavam And they were doing that conectados a Pedro. because they were connected to Peter. Então, como o Herodes ficou com raiva mesmo, queria matar alguém, So Herod was, really porque ticked ele ficou off and he wanted muito to kill mal somebody diante dos judeus, because he was looking really bad before the Jews. ele mandou matar. So he ordered them to be killed. E ele foi para um outro lugar, um lugar chamado Cesareia. So he goes now, Peter goes to, Herodes. I'm sorry, Herod now goes to Caesarea. E aí ele vai citar no verso 20 And in a verse morte 20, desse terrível líder. In chapter 12, verse 20, he's going to show us how he died. This terrible leader died. E se você abrir na sua Bíblia no capítulo 12, verso 20, If você you vai open your ver Bible to que ele chapter 12, estava verse 20, fazendo um speech, como é que eu falo em português? uma declaração pública. Não, uma declaração pública, oh meu Não Deus, é comício também, sumiu a palavra, queridos, só vem em inglês, um speech. Um discurso. Yes, Que lembrei. So he was doing a public Ele estava speech. fazendo um discurso, e nesse discurso a And in multidão, that, por causa das vestimentas, During his discourse, e the também multitude, para mexer com o ego dele, because of the way he was por dressed, interesses and políticos. because the crowds wanted to mess with his ego and just get their political interests Começou a done. dizer que era a voz de um anjo. They were declaring, "Oh, this must be E the ele voice of ficou a God, of a God." e ele ficou muito
com muita vanglória, So he muito was cheio. so he was full in his ego. He was very E conceited. diz a palavra aqui no verso 20, que você vai... Voz de Deus. falou que ele era a Yeah. voz de um Deus. They declared there was the voice of a God, and you see in Ele vai, verse o anjo vai tocar nele, that the angel, a Bíblia vai dizer touches que ele him. vai morrer comido de bicho. and he was, in the Bible says that he was eaten by worms E na and história died. secular diz que ele sofreu alguns dias de And then- muitas in- dores na barriga. In history, secular history, it mentions that he died several days later with extreme abdominal pain. E depois no 24 ao 25, você vai ver que mesmo And in dessa 24 and perseguição, 25, ao ponto de matarem Tiago, Even after the persecution, where they had killed James, de terem prendido a Pedro, they had arrested Peter. no verso 24 a 25, você From vai verse ver que a 24 to palavra de 25, Deus continuava crescendo. You see that the word of God increased and E multiplied. diz também, você vai ler comigo aqui no And we're going to read 25, also in verse 25 que Barnabé e Saulo, that Barnabas and Saul cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, returned from Jerusalem when they had completed their service, levando também consigo a João, apelidado Marcos. bringing with them John, whose other name was Mark. Qual é essa missão? What was that mission? Nos capítulos anteriores, In no previous- capítulo anterior, In a previous chapter, nós vimos que houve uma grande fome. we see that there was a great famine, E eles foram incumbidos de levarem mantimentos para Jerusalém. and there they received the orders, the mission to take food E and, agora and eles helps estão, to agora eles Jerusalem. estão voltando para... Now they're returning. Só um minutinho. Now they're returning. Só agora que dá. Okay. Então, eles estavam voltando para So they were going Antioquia. back to Antioch. E você agora vai ver comigo, And you're vamos gonna see entrar no with nosso me. tema. We're going to come into Agora the que theme você now. já tem Now that you em que parte da história do know livro de Atos what nós point estamos. we are in the history Nós of the vamos book ler of Acts. o capítulo 13, verso 1. We're going to read chapter Abram a 13, verse Bíblia aí, 1. vamos ver. Havia na igreja de Antioquia profetas Now- e mestres. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers. E eles vão citar os nomes dessas pessoas, que They're going to são mention their name. Barnabé, Barnabas, Simeão, Simeon, por sobrenome Níger, who was called Niger, Lúcio de Cirene, Lucius of Manaém, Cyrene, Calaço de Herodes, Manaen, o tetrarca, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, e Saulo. and Saul. Agora olha o 2. Now look at 2. E servindo eles ao Senhor While they were worshiping the Lord e and jejuando, fasting, fazendo o quê? what were they doing? Jejuando. They were fasting. Disse o Espírito Santo: The Holy Spirit said, separai-me Set apart agora for a me Barnabé Barnabas e a and Saul Saulo for the work para a obra que eu tenho to chamado. which I have called them. 3. Verse 3. Então, jejuando Then after fasting e orando and praying, e impondo a mão sobre eles, they laid their hands on them os and despediram. sent them off. Nós vimos aqui que eles estavam jejuando porque eles estavam We see here ministrando that a they Deus. were fasting because they were ministering to God. E nesse termo aqui, ministrando, And ministering here vem means de uma palavra grega que para nós no português e no inglês it comes from a word in the Greek that to us in English and Portuguese tem a ver com a palavra liturgia, has to do with the word liturgy, dando serviço a Deus serving God através de adoração, de Through canções through e songs também jejuando. and also fasting. E nós vimos também que And we o see also Espírito that Santo, the Holy que Spirit, é uma pessoa who's a person, que a quer real se person, relacionar who wants to conosco, relate with que us imprime em nós a sua vontade, and places in us His will. que Jesus disse que nos conduziria a toda a Whom verdade, Jesus said that He would lead us into all que é o truth. nosso consolador, He's our comforter. que é o nosso amigo. He's our friend. Ele disse que era para He said- separar dois homens, He Barnabé e Paulo, The Holy Saulo, Spirit said that they needed to set apart 2 men, para uma Barnabas obra. and Saul, for the work.
E antes deles despedirem esses dois homens para uma missão, and before they would send off these men to the mission, novamente a palavra vai citar que eles jejuaram. once again the word will mention that they fasted. Então, essa igreja de So this Antioquia, church at Antioch, ela jejuava. they fasted. E será que nós cristãos And should we or would we or should we as Christians, deveríamos jejuar? should we as Christians fast? Nós temos que jejuar? Must we fast? Primeiro eu quero dizer para você o que First é thing o I want to jejum. tell you what fasting is. Jejuar é abster-se de Fasting alimento intencionalmente. Você Is- deixa de comer fasting intencionalmente. is to abstain from food for nourishment intentionally Por um período de tempo, for a period of time para um propósito for específico. a specific purpose. Hoje está muito na moda o Today is jejum very much in intermitente, vogue, intermittent fasting, que as pessoas estão fazendo para perder that peso. people do it in order to lose weight. Existem realmente jejuns que ajudam você a Truly, aliviar a dor. there are fasting. There are certain fasts that help you alleviate pain, Desintoxicar. to detox. Então, é comprovado que So it's jejum proven traz benefícios. That fasting has physical benefits, E há religiões que praticam jejum, and there are religions that practice fasting algumas datas específicas do ano. at certain specific dates of the year. E será que nós cristãos But deveríamos should we, jejuar? should we as Christians fast? Então, o que significa What does it mean jejuar to fast biblicamente? biblically? Primeiro eu quero te dizer o que o jejum não First, serve. let me Para tell que you. ele não serve? First, let me tell you what the fasting is not for. O jejum não serve para impressionar ninguém. Fasting is not so that you can impress other people. Tem muitas pessoas que There's people that, para impressionar in order to alguém, impress somebody, para mostrar o quanto to show ela é espiritual, how spiritual they are, ela fala, eu estou jejuando há They- 21 they say, dias. I've been fasting for 21 days. Eu jejuo todos os dias. Oh, I fast every day. E muitas dessas pessoas, elas se vangloriam, And se many of sentem these people, superior. They become proud and vain. They feel like they're superior to others. Mas Jesus disse que isso é But Jesus farisaísmo. calls that Pharisaism, Porque, na verdade, quando nós jejuássemos, because when he said that when we would fast, nós deveríamos fazer isso em oculto, We should lavar do that, nosso rosto para não parecer que a gente está should do jejuando. that, in secret, not trying to show off people. We should wash our face and try not to disfigure our face and look like we are. Então, o fasting. jejum não é para impressionar. So fasting is not so that you can impress others. O jejum também não é para te tornar melhor que alguém. Also, fasting is not so that you become better than somebody else. Porque numa Because passagem que Jesus também, In a passage that Falou. Jesus taught, ele disse que tinha um he said fariseu that there was a Pharisee que jejuava e falava assim, and he was Senhor, saying, eu jejuo 2 Lord, vezes por dia, I fast twice a eu day. oro. I pray. E depois Jesus disse que vinha And Jesus said after um him there republicano e was dizia, eu sou um publicano. pecador. Um publicano e dizia, a publican eu came and sou said, um pecador. I'm a sinner. E Jesus no final diz assim, And at todo the end, aquele que se exalta será Jesus humilhado. said, everyone who exalts himself will be humbled, Então o jejum não So é para fasting você is melhorar e se sentir so superior. that you can feel a outra superior to pessoa. somebody else. O jejum também não é para compensar um pecado. Digamos, você Fasting is pecou, not also so that you compensate for a sin that you committed. então aí você vai jejuar In other para words, you você sin, ficar bem na fita com And now Deus. you're going to fast so that God will accept you. Aí você pode estar falando, pastor, a gente não tem que But ter um you coração might be contrito saying, e o jejum Pastor, mostra isso. shouldn't we have a humble heart, like a contrite heart before God? Queridos, para você encontrar o perdão de Beloved, Deus para for o you- seu pecado,
for you, in order for you to encounter the forgiveness of God for your Não sin, adianta nenhuma prática no practice se você não tiver o is arrependimento. enough if you don't have repentance. O que realmente te What traz truly o perdão gives you é forgiveness o arrependimento do seu is pecado the repentance for e your a sin aceitação and accepting que Jesus morreu pelos seus that pecados. Jesus died for your sins. Então, o jejum também não So, deve ser praticado fasting só para cumprir um ritual, must uma not obrigação be religiosa. practice to accomplish a ritual or a religious obligation. E aí você deve estar perguntando, And mas then you pastora, might be asking a them, Bíblia ordena o jejum? does the Bible actually order Ordenar, fasting? tem uma palavra de um Does it mandamento, uma have a ordem? commandment for people to fast? Não, querido. It does not. No Velho Testamento, In the Old Testament, tem um jejum que foi instituído, there is a fast that que was é o jejum do established, dia da expiação, which was the day of atonement, que The fasting ficou of the Day conhecido of como o Atonement. dia do jejum. the day of fasting. Mas em todo o Novo Testamento, But throughout the E no New Velho Testament, Testamento também, as well as the Old Testament, não há uma ordem clara there is not a acerca clear de jejuar. order about fasting. Mas apesar da Bíblia não estar dizendo claramente In spite- em uma ordem, no imperativo, In spite the Bible not saying in the imperative order form that we a should Bíblia está fast, cheia de menções, the cheia Bible is de full ocasiões. of mentionings of statements and occasions. E não só isso, a Bíblia And not fala just that. muito de como nós deveríamos fazer o And the jejum, Bible como also seria says a lot o about verdadeiro jejum, what the true fast A- is and how we should do it. a verdadeira forma de jejuar, a true forma way in correta which que we- Deus se agrada. Should fast the way that pleases God. E hoje em dia, muitos cristãos, eles today, many tomaram Christians duas formas have- de pensar. Have taken two different way or taken two ways of thinking. Que não se precisa mais jejuar, One is to think that you don't need to fast anymore, e outros dando ênfase demais ao and jejum. others emphasize fasting too much, Valorizando mais o jejum do que o próprio nome de Jesus. valuing fasting even above the name of Jesus, E muita gente, porque não tem uma And many ordem people, específica because they don't de have que nós a, devemos jejuar, a specific commandment to fast, então abandonam essa so they prática. abandon the practice. Mas nós vimos aqui que a But we see igreja here de Antioquia, The church in Antioch, eles they jejuavam. fasted. Era uma prática This was a practice como uma ministração ao Senhor. as a ministry of worship to the Lord. E também era uma prática quando tinha que And it was also a enviar alguém. practice when they were about to send somebody off. Então, se você lê os ensinamentos de Jesus, So o if you- ensinamento de If you Jesus read sobre o jejum, the teaching of Jesus about fasting, você não vai poder negar you will not be able to que o deny mestre esperava que a that the- gente jejuasse. that the Master, the Lord, E eu quero ler expected para us você em to Mateus. fast. Vamos ler I lá em wanna Mateus, read Mateus, ver o que Jesus in falou Matthew. sobre o jejum. Let's read in Matthew what Jesus says about fasting. Mateus 6, Matthew 6, 16 a 18. 16 through 18. Aliás, eu copiei aqui, eu vou ler. Quando jejuardes, And when you fast, não vos mostreis contristados do not look gloomy como os hipócritas, like the hypocrites, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Truly I say to you that they have received their reward. Tu, porém, But when you fast, quando jejuardes, but when you você, fast, quando you, jejuar. Então, when you Jesus fast. está esperando que nós So jejuemos. Jesus is expecting us to fast. Unge a cabeça, Anoint your Lava o head, rosto. wash your face, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. that your fasting may not be seen by others, E assim ao teu pai em secreto, but by your Father who is in secret. o teu pai que vê em segredo, And your Father who sees in secret vai te will recompensar. reward you. Então, Jesus não está claramente dizendo, você tem que jejuar. So Jesus is not saying clearly you must
fast. Ele disse, quando você jejuar. But he's saying when you fast. Porque ele esperava de nós essa prática. Because he expected from us E ele that nos instruiu practice. como seria a forma correta And he instructs us what is the correct way que nós devemos jejuar. in which we must fast. E o mais interessante é que ele diz que o Pai vai nos recompensar. And more importantly, he says that the Father will reward us. Então quer dizer que o jejum tem So that means resultado, That sim. fasting has truly Jejuar a result. tem as results. resultado. Deus te recompensa God por isso. rewards you when you fast. Algumas pessoas dizem, mas eu não vi nenhuma some people may say, epístola, nenhuma carta I às didn't see igrejas any epistle, any letter to the church falando de jejum. talking about fasting. Então eu acredito que Jesus está falando So I believe that Jesus is para talking os judeus, to the Jesus está Jewish falando people, para os fariseus. to the Pharisees. Querido, Jesus não veio ensinar os judeus Jesus didn't come to sobre a velha teach aliança. The Jews about the old covenant. A Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei, The Bible says Jesus came to fulfill the law, mas ele também veio para instituir but he uma also came nova aliança. to institute a new covenant. E tudo que ele ensinou And everything that he taught é para nós que fazemos parte dessa nova aliança no seu is sangue. for us who are a part of his new covenant in his blood. Então ele não estava ensinando como os fariseus deveriam So he wasn't jejuar. teaching how the Pharisees should fast. Ele estava was ensinando que instead nós não deveríamos teaching fazer como os us fariseus. To not fast like the E Pharisees, nos mostrou como deveria ser. and showing us how we should do E it. ainda nos garantiu que o Deus que even vai nos ver And even guaranteed that jejuando em the segredo God the Father who sees us fasting in secret vai nos recompensar. will reward us. E nós, queridos, que estamos aprendendo a palavra de And Deus, beloved, us who are learning God's message, devemos entender we must understand que nós devemos pregar o evangelho that we ought to preach the gospel, e nós também devemos fazer discípulos and we ought to always make disciples e also, ensiná-los a guardar tudo que Jesus ensinou. and teaching them to keep everything that Jesus commanded O que us to do. você entende por tudo? What do you understand as everything? To be everything. Tudo é tudo. Everything is everything. Então, se Jesus falou e citou So e if ensinou Jesus sobre jejum, Spoke and taught about fasting, nós devemos ensinar. we ought to teach others. Quando você tiver a honra de When you have the discipular honor alguém, of discipling somebody, ensine essa prática. teach them that practice, Diga a ele da recompensa que há. that they will be rewarded, Porque Jesus falou que haveria uma recompensa. because Jesus said E Deus there is a vos reward, recompensará. that Amém? God would Então- will reward us. Então nós devemos So we must ensinar. teach this too. Então o jejum deve ser uma prática, So fasting needs to be a practice, mas de uma forma equilibrada. but in a balanced way. O apóstolo Ezequiel uma vez contou uma história de um Our membro apostle Ezekiel mentioned one time of a member of the que church chegou na igreja carregado praticamente, that arrived quase at the church tendo um piripaque mesmo, practically being carried by other people, porque ele estava fazendo um jejum. because he queridos. was doing this fasting Ele cismou que ele tinha que fazer um jejum de 40 dias e insisted 40 noites. that he had to fast for 40 days and 40 nights, Porque Jesus fez, ele because queria ser igual Jesus a did Jesus. and he wanted to be like Jesus. Queridos, tenha equilíbrio. Beloved, you must have balance. Como eu disse no começo, o jejum As tem I said que in the ter beginning, um fasting, motivo, ele has tem, to have a ele purpose. tem que ter um propósito. it must have a reason for you to fast. Aí você que conhece as escrituras, And you who know the scriptures, deve estar falando aí, pastora, mas e aquela palavra, you might aquela be saying, passagem how about the passage que disse que Jesus falou que quando ele estivesse That- com a gente não precisava jejuar? that when Jesus says that when he was with us, we don't need to fast? Ok, boa pergunta, Good question. bom ponto. Vamos Good ler lá point. como é que foi isso? Lá em Let's Lucas read. 5, Mateus, Marcos, Lucas 5:33. Luke chapter 5, verse 33. Lucas 5, Luke 5:33. ok.
33 a 35. 33 to 35. Diz assim: This is what it says. Disseram eles, And they said to os him, discípulos de João, e bem assim os fariseus, the disciples of John fast often and offer prayers. frequentemente jejuam Fast often, e fazem orações. and offer prayers. E os teus, entretanto, comem And so do the disciples of the Pharisees. But yours eat e bebem. and drink. Jesus, porém, lhes disse: And Jesus said to them, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? can you make a wedding guests fast while the bridegroom is with them? Dias virão, The days will come contudo, when the em que lhes será Bridegroom. tirado o noivo. bridegroom is taken away from them. Naqueles dias then jejuarão. They will fast in those days. Então, Jesus não está dizendo So aqui, olha, Jesus ele não not precisa saying, jejuar nunca, You porque eu never não quero need mais que to jejue. fast because I don't want you to ever fast. Ele disse que quando He o says noivo, ele, Jesus Cristo, that for when tirado he, do the convívio bridegroom, direto com os is removed discípulos, from the daily quando being ele foi around levado para o céu, his disciples, when he was taken to heaven, eles então eles then deveriam jejuar. they would fast. They Não, should fast. Jesus não está se referindo somente os dias que ele foi tirado entre a morte e a Jesus is ascensão. not just mentioning the days Entre a morte e a ascensão. between his death and his ascension. Porque existe uma religião que Because there's a religion acredita, that interpretando esse texto, interprets this text as saying que deve jejuar. Aí You não come need to carne fast, nesse período. so they don't eat. E só jejuam, passam o meat. ano todos They quase eat e the nem whole lembrando year. de Deus, Not, alguns. some don't even think about God all year round. Mas aí nesse But período in this certain jejua. period, they Não come fast. carne. They don't eat meat Porque interpreta because they que interpret o noivo vai ser that tirado. the bridegroom is going to be Então removed. essas pessoas elas jejuam somente nesse So they only período fast during this em period que equivale à morte de Jesus that e até a sua ascensão. that symbolizes the death of Jesus until his ascension to heaven. Mas não é isso que Jesus está falando. But that's not what Jesus is saying. Jesus está dizendo que Jesus enquanto is ele saying estava diretamente that na terra com seus As long discípulos, as he was directly interacting with his disciples eles on não earth, they precisariam didn't need to jejuar. fast. Mas quando ele não But estivesse once mais he would not be desta forma, in that way with them anymore, então physically, eles jejuariam. then they would fast. E é isso que nós fazemos. And that's what we do, beloved. Nós que somos cristãos We e who are entendemos Christians and que o understand jejum é uma that prática fasting is a practice, cristã, a Christian practice. nós devemos We ought jejuar, to amém? fast. Amen. Mas tem que ser nos moldes que But Jesus it tem must nos be ensinado. in following the pattern that Jesus has taught Porque se a us. motivação for Because errada, if the querido, motivation is wrong, beloved, porque no tempo de Jesus, quando Jesus citou in aquele Jesus' texto, time, the text that is mentioned ele here, está dizendo, olha, as He's pessoas saying, estão jejuando people are para mostrar a fasting sua to show off, espiritualidade, a like sua they're religiosidade. religious and they're spiritual. Não é para isso que nós That's jejuamos. not why we fast. Amém? Não deve Amen. ser por isso que você And jejua. that can't be the reason. Senão é feito de maneira incorreta. Otherwise, it's done in an incorrect way. Então por que a gente jejua? So why Por que do que a we gente tem fast que then? jejuar, Why pastora? should we fast? O corpo humano ele é sustentado como? Com alimentos. How is the body sustained? Through nourishment, É through ali food. que tira a energia. That's where we get our energy. Quando a gente dispensa o alimento, When we quando a gente não come forgo em jejum, eating, when we are not eating, when we're fasting, e às vezes até com água, and né, even rejeita at a times água. forgo even drinking water for O a nosso moment. sustento é somente o sustento espiritual Our naquele sustainment período. during that period is only a spiritual sustainment. Toda a nossa energia para o nosso ser All the energy for our being vai ser diretamente will de come Deus. directly from God. O jejum também é acompanhado de Fasting oração. A gente is fica followed falando com o Senhor. Also, with prayer, we speak with God. E o propósito primário And the do primary purpose jejum for fasting é mortificar a carne. is to mortify our flesh. Então, quando a gente não dá para nossa carne o So, prazer do when we don't alimento, give to our flesh the Nós- pleasure of eating, nós estamos suscetíveis We ao are Espírito Santo. more susceptible to the Holy Spirit.
Mas você tem que considerar But you have to consider que nós devemos, se você está pedindo algo a that Deus, we must, if you are asking something from God, não ache que é o jejum que vai Don't fazer you Deus think atender o seu that pedido. because you fasted, that is going to somehow make God to answer Você your não pode request. crer mais no jejum You do must que not em believe Deus. in fasting more than in believing in God. Mas existem batalhas espirituais, But there are queridos, spiritual battles, beloved, que começaram that no mundo started espiritual in the spiritual realm e que está sendo manifesto no mundo, and are being no mundo físico. manifested in the physical realm. Não tem como você ganhar batalhas espirituais, You aren't able to overcome spiritual battles. não tem como você entender das You're not coisas able espirituais, to understand spiritual things. porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem The espiritualmente. Bible says that spiritual things are discerned spiritually. Se você não usar as armas If you don't espirituais use the spiritual weapons e se você não available, estiver no and if you're espírito, not in the spirit, então quando você so when you jejua, fast, o seu espírito your spirit é mais facilmente is more easily liberado para entender das coisas do espírito. released to understand the things of the spirit. Por exemplo, a fé Another é um fruto example, do espírito também. faith is a fruit of the Holy Spirit also. Então a fé So é faith do espírito. is from the Spirit. E muitas vezes a gente ora, And many times we pray, mas a gente não tem a fé but we don't have the faith, suficiente the sufficient faith para acreditar na autoridade believe que Deus nos dá in the authority that God gives us, e no poder que a palavra And in tem the de power cumprir o que Deus nos diz. that the Word of God says that we have to accomplish. Então, quando a what God gente promised. abre mão da nossa carne, So when we forego our flesh, when we let go através do of pleasing our jejum, flesh, our body, because of fasting, nós liberamos a nossa fé, we release our faith porque nosso espírito está because fortalecido. our spirit is strengthened. Lembra daquela passagem que Jesus, Remember the passage when sobre o Jesus demônio que não saiu do jovem? mentioned, when Jesus spoke about the demon that wasn't leaving a certain young man. Por causa, Jesus falou assim, homens de pouca fé, foi He por causa said, da fé, Man of little faith, because of lack of faith. mas ele também citou But he also mentioned que essa caixa de demônios só that sai com this jejum e oração. type of demon Para não only ficar nas minhas leads palavras, vamos abrir lá by- em Mateus 17. by prayer and fasting. Mateus 17, 19 e 20. Let's check it out. Matthew Mateus 17, 19 e 20. Matthew 17, 19 through 20. Diz assim, ó. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa He fé. said to them, Because of your little faith. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e acolá, e ele passará. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Mas esta caixa não se expele, senão por meio de oração e jejum. So, Matthew 17. Mateus 17, 19 e 20. Okay. Okay. Howbeit, verse 21. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Então, o que você pode ver aqui? So what do you see here? Que o fracasso That que the eles experimentaram failure that they em não ter experienced conseguido expulsar o of demônio not being able to expel that demon foi porque eles tinham was pouca because fé. they had little faith. E Jesus diz que eles And Jesus deveriam jejuar porque said aquela that they- casta de demônio They needed to fast because that somente com kind jejum of e demon oração. would only come out through prayer and fasting. Porque quando a gente jejua, queridos, Because when we fast, o nosso beloved, espírito se fortalece. our spirit is A gente toma strengthened. posse da autoridade que We Jesus nos take- dá.
we take possession of the Não é o authority that jejum God que gives vai us. expulsar o demônio. It's not fasting that will expel the demon. Não é a sua fé no jejum que vai expulsar It's o not your demônio. faith in fasting that will cast the Mas demon é o out. seu espírito But it is fortalecido your strengthened spirit para ter to have autoridade the authority pelo poder que o nome by de Jesus the nos dá power of the name that Jesus gives us. e pela fé gives us. fortalecida And by a strengthened faith de expulsar aquele demônio. of Crendo casting que that o out. demônio vai sair, que aquela pessoa será Believing liberta. that person will be delivered, that demon is going to come out. Amém? Não foi Amen. somente pela It wasn't pela because falta de fé, simply of their lack of faith, mas o jejum fortalece também a nossa fé. but fasting strengthens our faith. Amém? Amen. Então, qual é o outro propósito para a gente terminar? Alguns propósitos do There's jejum. other purposes, but in order for us to conclude, Um dos propósitos do jejum é Another suplicar is desesperadamente. to supplicate, to request earnestly. Davi, quando teve um filho com When- Betseba, When David had a son with Bathsheba, que fruto de um adultério, which was the fruit of his adultery, aquela criança adoeceu, that child fell ill, mas Davi já estava muito apegado àquela but criança. David was already very attached to the E child. ele jejuou por muitos And he dias, fasted for several days pedindo a Deus que asking curasse God o seu filho. to Aquela heal criança. that child. E diz a Bíblia em 2 Samuel 12, And the 16, Bible says in 2 Samuel 12:16 que ele jejuou that he fasted. desesperadamente pedindo a Deus a cura. Earnestly, he was asking God to heal the boy. E o que aconteceu? And what happened? A criança morreu. The child died. Então, para você que pensa que o jejum vai mudar o coração So de if you Deus, think that fasting will change God's heart, que o jejum vai fazer fasting Jesus will mudar de make ideia, Jesus change his mind, queridos, o Beloved, jejum não muda fasting Deus. doesn't change God. O jejum não muda a vontade de Deus. Fasting doesn't change God's will. O jejum muda a Fasting gente. changes us O jejum nos prepara para Fasting aceitar a prepares resposta us de Deus, qualquer que to seja. receive God's word, whatever it is. E Davi estava tão fortalecido And David was so que quando a criança strengthened morreu, that after ninguém the child entendeu nada. died, nobody understood why. ele se levantou He got up e foi comer. and he went to eat. Ele entendeu que He a vontade de understood Deus era that aquela. was God's E que will. não adiantava ele fazer that- mais nada, a criança já That tinha there's morrido. nothing that he could do, that the child had already done. E às vezes é assim, que às vezes você está Sometimes we're desesperado, so pedindo desperate muito uma resposta. And you're asking desperately for an answer. Você não deve jejuar You must not fast para convencer a in Deus order do to que você convince quer, God of what you want, mas para fortalecer but seu to coração, strengthen seu yourself, your espírito, spirit, para aceitar a vontade soberana de to Deus, amém? accept God's sovereign E Deus pode will. também te dizer sim, And God queridos. can also say yes to you. Então nós já vimos também que é para expulsar um certo tipo de So demônio. we see that fasting is useful to cast out demons. Porque você vai estar com a A fé certain type of demons, fortalecida, com a because your- autoridade Your em faith Deus. will be strengthened in the authority. You'll be in the authority of God. Mas um propósito do jejum também Another é purpose from conforto, fasting querido. is to comfort us. Teve uma época da minha vida que eu jejuei muito. There was a time in my life that I fasted a whole lot. Porque foi no jejum Because que eu encontrava In conforto in em fasting, Deus. I found comfort Ao in ponto do God. meu pastor falar assim, To the você está point ficando muito magra. That my pastor said, "You're getting too thin. Parem de jejuar. Stop fasting." Mas para viver tudo que eu estava But in vivendo, order to endure everything that I was going through, como foi importante para minha how vida important it was for aquele my life, tempo de jejum. that time of fasting. E Neemias And diz a Nehemiah, palavra de Deus que ele estava buscando o the Senhor. Bible says he was seeking Ele God. estava He was jejuando. fasting. E quando ele ouviu, ele fez When isso he porque quando heard- ele ouviu de algumas pessoas He heard, sobreviventes do from the survivors sobreviventes from do Jerusalem, exílio, from, do exílio, from the exile,
E ele falou, como é que tá lá o povo? He asked, how are the people Ele in disse, olha, os Jerusalem? que He says sobreviveram, they said eles those that estão em survived, total opróbrio, total they are vergonha, in total utter abandono. abandon and shame. A cidade de Jerusalém está The city of destruída, os Jerusalem muros is destroyed. destruídos. The walls are destroyed. E diz a Bíblia que quando ele ouviu isso, And the essas Bible palavras, says diz assim, when ó, he heard me these words, sentei e chorei. the Bible says he sat down and cried. E pranteei por muitos And dias. he cried for many days. He E eu lamented estava many days. jejuando e orando diante de Deus do céu. And he was praying and fasting Tá lá em before the Neemias God 1. of heaven. You find that in Nehemiah chapter 1. Então ele jejuou para buscar So he conforto. fasted in queridos. order to seek comfort. Quando você beloved. estiver muito triste, When you are very sad, ao invés de pegar Instead uma of caixa de getting sorvete, a quart of ice cream, uma caixa de a bombom, box of bonbons, vá jejuar. go and fast. Porque você vai se sentir Because you'll be confortado, comforted, consolado, não consoled. vai ganhar peso. You're not going to gain weight. E ainda vai ouvir o And on Senhor. top of that, you're going to hear Ele vai God. te consolar He will comfort e you. ainda vai te dar uma estratégia, uma And he will direção. give you a strategy. Para Neemias depois direction. disso, ele conseguiu uma ordem do rei para ir After ajudar a this, cidade. Nehemiah got an order from the king to help the city. E também, voltando ao nosso capítulo 13, And also going back to our chapter 13, a prática do jejum também The é para practice estabelecer of presbíteros. is also for establishing the leadership, the Líder presbyters. deveria jejuar antes A leader ought to fast before para ouvir claramente o Espírito Santo, como foi feito aqui no capítulo 13. before choosing a leader to hear clearly from the Holy Spirit. Que ele está separando tais e That tais he's pessoas setting para uma aside, missão, para um ministério. The Holy Spirit setting aside a certain person or certain people to consecrate them for the ministry and for the mission. E eles também jejuavam para enviar, So they antes also de fasted enviar. prior to sending someone E off. quem disse que era para separar essas pessoas? And who O said Espírito Santo. that they need to set aside these people and send them off? Holy Spirit said. Amém? Agora them. aqui no 5, para terminar. Let's look at verse 5 to conclude. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews, and they had also John to their minister. Então o Espírito Santo mandou separar essas So pessoas. the Holy Spirit told them to set Saulo these e people Barnabé. aside, Saul and Barnabas. Eles também levaram um assistente They chamado also João, took along an assistant called John, que era primo de Barnabé. who was a cousin of Barnabas. E diz a palavra aqui para encerrarmos que And eles to conclude, iam para a sinagoga. It's saying that the Bible is saying that they were going to the synagogue. Por que eles iam para a sinagoga? Why would they go Se to já the tinha uma synagogue igreja. if they already had the church? Aliás, ali não, eles foram Or enviados para rather, they were sent to this esse area, lugar. to this place. Porque na sinagoga Because eles in the podiam synagogue, discutir They teologia. could discuss theology. Porque os judeus já conheciam as Because profecias a The respeito do Jews Messias. already knew the prophecies about the Messiah. Então, eles queriam fazer com que os So they judeus wanted to entendessem make it so that the Jews would understand que as profecias that do the Antigo prophecies Testamento of the Old Covenant haviam sido had been cumpridas fulfilled através through da vinda de the Jesus, coming of da Jesus, sua morte His e da death, sua and His ressurreição, resurrection. porque ele é o Messias Because He's prometido. the promised Messiah. Então ficava mais fácil So it para was os judeus easier entenderem. for the Jews to understand. Amém? Amen. E aqui a gente termina And esse here's where we estudo conclude the study, dizendo para você que for está nos today. ouvindo telling you who are listening que today Jesus é o Salvador that do Jesus is the Savior of the world. mundo. Que assim como Saulo e Barnabé And just e João Marcos As Saul and Barnabas and John Mark saíam pregando They para um went mundo out que to nunca preach havia ainda falado, to a tinha world ouvido ainda falar de Jesus. that had never heard about Jesus.
up to Talvez that você point. já ouviu falar de Jesus. Maybe you've heard already about Mas Jesus. talvez o que você ouviu não é o que realmente ele é. But maybe what you heard is not truly who he is. Talvez você pense que ele é um Maybe you think he's a revolucionário, revolutionary, um hippie, a hippie, um comunista, a communist, um a filósofo. philosopher. Mas eu quero te dizer que But I wanna tell Jesus you é o Salvador That Jesus do is the mundo. Savior of the world. Ele é o que tira o He pecado. is the one E o pecado é que who nos afasta de Deus. Removes the sin, and sin is what keeps us from God. E ele nos perdoa de todo o pecado. And he forgives us all of all our sins. E ele nos dá uma nova história, And he uma gives us nova a vida. new story, a new E eu te convido a history, conhecer a esse new story. Deus. And I invite you to know this God A esse Deus que se fez carne, who se made tornou o himself Deus flesh, Emanuel, became God with us, o Emmanuel, Deus conosco. God with us. E quando a gente se converte, And when we convert, nós temos prazer we have the delight em estarmos na sua in presença. being in his presence. E quando a gente jejua, And when we fast, a nossa intimidade com our ele intimacy with him, ainda fica mais estreita. it becomes even more, we become even more closer together. Se fizermos como Jesus ensinou, If we do it as Jesus taught us, só entre nós e Deus, just between us and God, em segredo, in secret, e o Pai vai nos ver and God will see, the Father will see us e nos and recompensará. reward us. Amém? Amen. Tenham todos uma boa semana. Have Eu a quero orar blessed por você. Você week. quer orar I por want to eles? pray for you. Would you like to pray for them? Yes. I just want you to put your faith in Christ today. Eu quero que Whatever você coloque a sua fé em Deus. you're going through Não today, importa o que você esteja passando hoje. Christ is the answer. Jesus é a resposta. And he will also give you E Ele direction também vai te dar direção, of what to do. o que fazer. So this is a good opportunity to put this into practice by fasting E isso é uma boa forma de você colocar em prática jejuando. and finding out exactly what God expects and wants you to do. E descobrir o que Ele realmente espera que você faça. Let's pray. Vamos orar? Father, thank you for this Pai, muito Teaching. obrigada por esses ensinamentos. quality teaching Esse ensinamento de qualidade. that you are giving us a chance to share. Que Tu nos deste a chance de compartilharmos. Father, I want to bless everyone who's watching right Senhor, eu now. quero abençoar todos que estão nos assistindo agora. Even a mesmo, person that just quickly clicked até mesmo at aquela this pessoa live. que realmente que rapidamente clicou e saiu dessa live. and the person who's watching right now E as pessoas que estão assistindo agora, who need an answer from you, que precisam de uma resposta vinda who de need Ti, guidance from you, que precisam de uma direção, who need Senhor, de hope Tu, from you. que precisa de esperança. I pray right now, God, Eu oro agora, that they Senhor, will be imbued with such a faith que eles vão ser revestidos de tanta fé, that they will know that they're not alone, que eles vão saber que não estão sozinhos. and that they will know that they have the power in you E que eles vão saber que eles têm o poder Today, em Ti hoje. to face any trial, any De tribulation, poder encarar qualquer desafio, qualquer turbulência. and that even the things they're going through right now, E qualquer coisa que eles vão agora, tendo passado agora mesmo. that this will pass also, Que vão passar that também. this will pass, Que isso também vai passar, Senhor. and they will emerge on the other E side, que eles vão chegar do outro lado. and that they will be stronger, E eles vão ser mais fortes. and they're going to be experiencing all that you have E for vão them. poder experimentar tudo que Tu tens para eles. In the name of No nome de Jesus, Jesus. we pray. Nós oramos. Amen. Amém. Amém? Amen. God bless you Deus all. abençoe a todos. Deus abençoe vocês. Thanks for sticking with Muitíssimo us. Obrigado por estar conosco. And Deus God bless. abençoe. Boa semana. Have Bye a bye. blessed week. Till Boa next time. Até a próxima semana.